Olá, graça e paz, tudo bem? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Texto bem conhecido, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É um texto muito conhecido da igreja, Atos capítulo 2. E algo muito maravilhoso que diz no verso 1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vamos entender um pouco que a festa do Pentecostes é uma festa que ela ocorria depois de 50 dias pós a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, nós sabemos que ela teve a sua origem na época de Moisés, quando Deus enviou as pragas, e a 10ª é o anjo do Senhor iria passar sobre o meio de todas as famílias, e aquela que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta seria ceifado o primogênito. Aí surge a Páscoa, uma expressão e um significado muito grande, dizendo que o que nos livra da morte e do juízo é o sangue do cordeiro. O sangue que nos purifica, o sangue que nos lava de todo pecado, o sangue que nos cobre e que nos livra do juízo divino. Entenda que antes do Pentecostes é preciso ter a morte, é preciso ter a Páscoa. Páscoa é sacrifício. Eu entendo que para que possamos ser cheios do Espírito é preciso que haja renúncia. Mas que tipo de morte é essa, Eduardo? O batismo é um exemplo. É a morte para esse mundo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma forma de você mostrar a todos que estão ao redor: olha, estou morrendo para este mundo, para as atitudes do velho homem e renascendo para Deus. Nós vemos em João capítulo 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos e fala para ele: Nicodemos, é preciso que o homem nasça novamente, é preciso que você nasça novamente. Ele para e olha e fala: mas Jesus, eu sendo um homem velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Jesus, ele olha e fala: Nicodemos, você é um mestre, um doutor da lei, não sabe dessas coisas? Não falo de voltar ao ventre, mas falo de nascer da água do Espírito, é o batismo. Não tem como nós sermos cheios ou nos intitularmos cheios se nós não renunciarmos a nós mesmos, se nós não falar: Senhor, me ajude a carregar a cruz e a negar a mim mesmo. Como assim negar a mim mesmo? Gálatas capítulo 4, a Bíblia menciona uma luta ferrenha entre a carne e o Espírito. Essa luta que nós devemos vivenciar todos os dias, pendendo para o lado do Espírito, negando-se a nós mesmos e as vontades da carne, porque os resultados da vontade da carne nos leva à morte espiritual. Mas quando nós pendemos para a vontade do Espírito, aceitamos a boa vontade de Deus, nós temos a vida eterna. E não tem como ser cheios se nós não negarmos a nós mesmos e renunciarmos os atos do velho homem e morrermos para esse mundo todos os dias. Interessante que tem alguns pontos que eu quero mencionar no Atos capítulo 2 e ser bem breve nisso. A Bíblia menciona que o versículo 2, o capítulo 2 diz assim: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Versículo 3 diz assim: Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o verso 4: E todos foram cheios do Espírito Santo. O versículo 2 são 2 pontos. Na Bíblia de Jerusalém fala que veio do céu um vento como de um som veemente e impetuoso, mas nela diz que esse vento ele é um sopro que veio do céu. E se nós formos voltar para Gênesis, depois que Deus ele forma o homem, a Bíblia diz que Deus sopra o espírito dele sobre o homem torna a viver, o homem começa a ter a sua vida. Ali vemos o primeiro sopro do espírito sobre a vida do homem. Porém o pecado vem, o espírito se afasta por conta do pecado do povo. Mas nós vemos em João, capítulo 20, Jesus dando um spoiler daquilo que eles iriam receber em Atos capítulo 2. Jesus ele sopra sobre os seus discípulos e fala: recebeis o Espírito Santo. Sopro do Pai em Gênesis, sopro do Filho Jesus na horizontal. E agora é interessante que no capítulo 2 de Atos, no versículo 2 fala: E de repente veio um sopro do céu na vertical. O terceiro sopro da descida do Espírito Santo, nós entendemos e vemos bem claro nisso a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia ela é muito linda. E um ponto muito maravilhoso
e chama a sua atenção para isso. Primeiro, o vento vem, enche toda a casa. Segundo, pousa sobre eles. E terceiro, no verso 4, todos são cheios. Primeiro, enche toda a casa. Voltando a alguns capítulos e alguns livros da Bíblia, nós sabemos que naquela época, na época de Moisés, tinha um tabernáculo e Deus se manifestava dentro do tabernáculo no Santo dos Santos, enchendo todo aquele lugar. Nós vemos também Salomão, quando construiu o templo, que a Bíblia diz que encheu-se de glória toda a casa. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías fala que eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E continuando, ele menciona que a presença de Deus, ou a beirada das suas vestes, enchia toda a casa. Nós vemos uma importância e um cuidado de Deus em manifestar a sua presença em toda a casa. Porque naquela época ainda não tinha vindo a presença de Jesus, não havia o sacrifício de Cristo. Embora desde Gênesis a Apocalipse a Bíblia só fala de Jesus, a Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse é mencionado a vinda de Jesus, é mencionado Jesus. Interessante que Deus ele tinha esse cuidado e tinha esse zelo em manifestar a sua presença e encher a casa. Vemos em seguida um exemplo de Davi, no segundo ponto, quando fala que o Espírito ou vento pousa sobre cada um deles. Interessante quando Saul ele perde a presença, o Espírito é retirado e se apodera de Davi. Naquela época o Espírito não os enchia, não morava dentro deles, mas se apoderava de alguns, com propósitos específicos, não eram todos. Nós vemos um exemplo de Sansão, que quando tinha algum propósito, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele tinha aquela força. Não imagine que Sansão era um homem forte, como os filmes, os desenhos passam para nós, não. Porque a força não vinha do músculo de Sansão, a força vinha do Espírito Santo, que pousava sobre ele. E no verso 4 do capítulo 2 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus, ele é muito lindo. E meditando nisso, nós vemos que Deus, ele tem algo muito maior. Ele não quer somente encher a casa, não quer somente estar sobre, ele quer estar dentro de você. Encher a casa é muito bom, estar sobre é maravilhoso, mas ter ele vivendo dentro de você é algo muito maior. Ter ele dentro de você é algo muito maravilhoso. É onde nós vemos os frutos sendo construídos, sendo gerados. E nós vemos os resultados. Porque Jesus ele fala, e conhecereis a árvore pelo fruto. Deus ele não quer somente focar a presença na casa, é dentro de você. O foco é você. O foco é a sua vida. Ele quer que você vive uma vida cheia do Espírito. Ele quer que você tenha uma vida de comunhão, uma vida cheia da presença dEle, para fazer a diferença. E finalizo aqui. Com qual propósito, Eduardo? Ser cheio do Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala aos seus discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser cheio do Espírito Santo não é somente para nós. Apesar de ser muito bom sermos cheios, sentimos a presença de Deus. Mas um dos maiores focos de sermos cheios do Espírito Santo era levar a palavra. E não somente era, mas é e será levar a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. A real palavra que cura, que liberta, que salva, que confronta as nossas vidas e os nossos pecados, para nos levar diante de Deus com um coração puro e quebrantado. Essa palavra que Hebreus 4,12 fala, que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É essa palavra que nos dá fé. Romanos 10,17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É a palavra que nos liberta, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? João 1,1 fala no princípio, glórias a Deus, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus ele não quer somente a casa cheia, ele não quer somente estar sobre, ele quer estar dentro de você. O que eu falo para você, busque na palavra, a palavra genuína, e seja cheio do Espírito Santo. Não seja vazio, transborde da presença de Deus. Como, Eduardo? Consagração, jejum, leitura da palavra e comunhão com o Pai. Que Deus abençoe, guarde a sua casa, a sua família, e Deus possa transbordar da presença dele na sua vida. Fiquem com Deus, graça e paz.